Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 26. Eu negocio os termos da minha desintegração. No ramo dos semideuses, nós chamamos isso de pergunta capciosa. Se eu recusasse, seria reduzido a pó. Se concordasse, teria que lutar com um velho. Aí seria reduzido a pó. Ao olhar para Gary, tive dificuldade de focar. E não só por causa da tanga imunda e da boca banguela. A presença dele fazia com que eu me sentisse claustrofóbico no meu próprio corpo. O sangue rugiu nos ouvidos. As mãos ficaram suadas. Tive que lutar com uma sensação de pânico, como se minha pele já tivesse começado a desmoronar. Entendi porque até deusas como Íris podiam ter medo daquele cara. A imortalidade era uma coisa. Ser velho para sempre era bem diferente. Outros deuses preferiam parecer jovens e bonitos. Gary fazia questão de exibir a velhice cada milênio. Eu imaginava que, quando os olimpianos o olhavam, percebiam o quanto eram de fato velhos. Ele parecia o quadro daquela história do cara que nunca envelhece. Mas o retrato? Sim. Earl Grey? Não, isso é um chá. Não lembro o nome, mas aquela história me apavorou. Nada disso me ajudou a chegar a uma conclusão. Gary me encarava com expectativa. Então recorri ao último recurso dos semideuses, a procrastinação. Eu tenho condições, falei. O deus inclinou a cabeça enrugada. Condições médicas? Não. Condições para lutar com você. Primeiro, se eu perder, você só mata a mim. Deixa meus amigos em paz. A velhice nunca deixa ninguém em paz. Você entendeu? Você não os transforma em pó agora. Deixa os dois virarem pó aos poucos. Aceitável. Além disso, hesitei. Vamos lá, Percy. Tem que ter um além disso. Quando você diz que eu tenho que derrotar você, como seria isso? Você é um deus, eu não posso te matar. É evidente, jovem tolo, disse Gary debochado. Se você conseguir dobrar um dos meus joelhos até o chão, vou considerar uma derrota. Eu, por outro lado, vou vencer quando encostar sua cara no chão. É mais do que justo. Essa foi a primeira palavra que surgiu da minha mente. Justo. Mais alguma coisa? Sim. Eu quebrei a cabeça, me perguntando que outras exigências deveria fazer. Água mineral? Uma tigela só com M&M's azuis no meu camarim? Eu precisava de Annabeth para me ajudar a pensar. Ah, certo. Havia uma coisa que eu podia pedir. Deixa meus amigos em paz, falei para Gary. Você já pediu isso. Não. Deixa meus amigos em paz agora. Indiquei a Annabeth, que ainda estava congelada no jogo de xadrez. Eu só os desacelerei. A velhice faz isso com todo mundo. Eu quero os dois aqui, para me despedir, no mínimo. O que quer que aconteça comigo, quero que eles vejam. Isso não é um esporte de espectadores, reclamou ele. E foi a primeira vez que alguém disse isso sobre luta livre. Você quer lutar comigo ou não? Senti que podia correr o risco de falar isso porque o brilho nos olhos de Gary me dizia que ele estava ávido para arrastar meu rosto no chão. Não era o primeiro a alimentar esse desejo. Tudo bem, resmungou. Ele estalou os dedos ossudos. Annabeth e Grover descongelaram. Os dois se viraram na minha direção, tiraram as presas de lenço mentolado super atraentes dos narizes e correram em direção ao parquinho. Quando Annabeth nos alcançou, já tinha puxado a faca.
Groover segurava um moche de gengibre preto como se fosse um shuriken. O que está acontecendo? Perguntou meu amigo, erguendo o doce como se estivesse pronto para virar um assassino do Donut. Annabeth avaliou Gary e soltou um palavrão baixinho. Gera, suponho. Eu deveria ter percebido que estávamos lutando contra a velhice. O Deus riu. E eu deveria ter falado com você primeiro, mocinha. Dá para ver que você é o cérebro por trás dessa operação. Está tranquilo, falei para meus amigos. A gente fez um acordo. Annabeth fuzilou Deus com um olhar. Me deixe adivinhar. Luta livre? Com licença, preciso dar uma palavrinha com meu cliente. Ela segurou meu braço e me arrastou para a outra ponta do parquinho. Atrás de nós, ouvi Gary perguntar a Groover. Você vai comer isso? Annabeth segurou meus ombros. Percy, você não pode fazer isso. Ei, não é algo que eu queira fazer. Você não tem como vencê-lo. Queria argumentar que era essa nossa única opção. Era bem melhor do que nós três virarmos sujeiras de tumba. Mas, pela expressão de Annabeth, percebi que ela já tinha avaliado a situação de todos os ângulos. Estava bem à frente, como sempre. Hércules lutou com a velhice e ficou no impasse, explicou ela. Foi a única vez que Geras foi obrigado a declarar empate. Vencê-lo é impossível. Qual foi o segredo de Hércules? Não teve segredo, só força bruta. Massageei o bíceps e tentei não me sentir ofendido. Eu não era tão fraco assim, mas super força não estava na minha lista de poderes. O que eu tinha era respirar embaixo d'água e falar com cavalos, que não eram tão úteis em uma briga de parquinho no Greenwich Village. Tem que ter outro jeito. Sua mãe me disse uma vez na barragem de Hoover que sempre tem uma saída. Falei. Para os que são espertos o bastante para encontrá-la. É, eu sei. Mas isso... Geras é uma força da natureza. Ele é implacável. Não tem como você lutar contra a velhice. A não ser que você seja imortal, pensei. Mas era por isso mesmo que Geras tinha roubado o cálice. O objeto permitia que se burlasse o sistema. E ele não estava errado sobre a imortalidade ser uma maldição. Os deuses eram os seres mais problemáticos que já tinha conhecido. Haviam tido séculos para lidar com os próprios problemas, mas não lidaram. Óbvio, trocavam de roupa e modernizavam seus estilos de vida de vez em quando, mas, no coração, ainda eram igualzinhos a quem tinham sido na idade do bronze. Senti um buraco na barriga. Ai, não me lembro disso. Eu não sabia se era desespero, desesperança ou o Donut. Estava do lado errado da luta. Se fosse embora e deixasse Gary ficar com o cálice, Ganymedes talvez fosse humilhado e exilado do Olimpo. Isso seria tão ruim? Os deuses seriam obrigados a servir as próprias bebidas. Teria uma ferramenta a menos para criar novos imortais. Ganymedes poderia arrumar um emprego no suco gostoso. Talvez Garrett escrevesse uma carta de recomendação para mim, me elogiando por abraçar meu velho rabugento interior. Mas Ganymedes tinha me escolhido para aquela missão. Deixando de lado o fato de que todos os deuses haviam me escolhido para todas as missões, eu me senti obrigado a cumprir minha promessa. Eu me lembrei do quanto o pobre copeiro pareceu nervoso no suco gostoso. O jeito como foi para debaixo da mesa quando achou que o smoothie sabor água dourada de Zeus poderia surgir para pegá-lo. É verdade, ele estava traumatizado e infeliz. Talvez se saísse melhor ao ser jogado de volta no mundo mortal. Mas ele não tinha pedido para libertá-lo do Monte Olimpo. Tinha me pedido para recuperar o copo. Se eu escolhesse destruir a vida de Ganymedes para o bem dele, sem sua permissão, eu não seria muito melhor que Zeus. Eu acreditava que todo mundo deveria ter o direito de estragar a própria vida sem interferência de terceiros. Eu tenho que fazer isso. Acho que consigo dar um jeito, falei para Annabeth. Ela observou meu rosto, talvez se perguntando, caso me desse umas pancadas com o cabo da adaga, se eu ganharia algum bom senso, além dos hematomas. Por fim, suspirou. A decisão tem que ser sua. Só... não o subestime por causa da aparência, Percy.
Eu ficava inquieto quando ela me chamava de Percy em vez de cabeça de alga. Significava que tínhamos passado muito do ponto em que ela precisava criticar minha burrice. Marchamos para a estrutura de brinquedo. Gary estava mastigando apenas com as gengivas um donut de cereal sabor artificial de frutas, e Groover o observava, horrorizado. Os confeitos coloridos em volta da boca do deus o faziam parecer mais velho ainda. Pronto para se despedir? Perguntou Gary. Balancei a cabeça. Nada de despedidas ainda. Vamos confirmar as regras do confronto. Você e eu vamos lutar 1 contra 1. Se você encostar meu rosto no chão, eu perco, viro pó, essas coisas. Se eu encostar um joelho seu no chão, você me dá o cálice e nos deixa em paz. Seja como for, quando isso acabar, meus amigos vão embora, livres. Esse é o acordo. Se bem que, como você vai perder, a maior parte das condições é... Qual é a palavra? Inútil. Você que é inútil, resmunguei afinal. Essas respostas rápidas quase nunca ameaçavam minha integridade física. Ou você pode trocar o cálice por esses donuts que sobraram. Groover abanou a tampa da caixa, espalhando o cheiro de moche na direção do deus. Aí a gente pode cada um seguir caminho. Ainda tenho mais 2 de gergelim preto e 1 de pistache. Gary pareceu considerar a oferta. A meu ver, moche e donuts estariam bem perto dos cálices mágicos em qualquer sistema de troca pós-apocalíptico. Acho que talvez Groover houvesse tido uma boa ideia. Ele estava prestes a tornar minha vida bem mais fácil e bem mais longa. Mas Gary fez que não. Vamos seguir o acordo original. Tudo bem, murmurei. Quando a gente começa? Nem tive tempo de respirar. De repente, Gary estava nas minhas costas, com os braços como garras de aço nos meus ombros, as pernas envolvendo minha caixa torácica e as mãos afundando na minha pele como se eu fosse um cavalo que não cooperava. Meus joelhos se dobraram. O cara pesava 1 tonelada. Estendi as mãos e aparei a queda, o rosto a centímetros do asfalto. O bafo azedo dele fez minha cabeça girar. Sua voz disse no meu ouvido. Ah, nós podemos começar a hora que você quiser.